Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 23 de junho de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam no manto de paz e de amor. Então, meus irmãos, nós agora vamos ler a nossa página preparatória. Como eu sempre digo, é muito importante esse quase, não chega a ser um quarto de hora, né? A leitura, a reflexão, mas é um tempo que nós temos em torno de 10 minutos, que é a leitura e a reflexão, para esse trabalho espiritual. Em Domínios da Mediunidade, no primeiro capítulo, vocês encontrarão referências sobre isso, né? Referências específicas sobre a importância da leitura e da reflexão preliminar ao início dos trabalhos. Então, eu vou pedir à nossa irmã Marisa a gentileza de ler para nós esta página, para a nossa reflexão e preparo. Não esquecendo de avisar que também temos a campanha do quilo, que será nesse final de semana. A cesta básica está saindo por R$ 55,00, e quem quiser doar, nosso Pix ali, é só botar o 01 no final, que é para indicar que é para a campanha do quilo. Tá bom? Obrigada. Precisamente, do livro Justiça Divina, por Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender aos problemas de hoje. Declaras-te sob manchas morais e foges de servir, quando precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar, para que o suor, na prática do bem, nos dissipe as nódoas do coração. Confessastes em débitos lamentáveis e desertas das boas obras, quando precisamente dispomos da oportunidade de agir a benefício dos semelhantes, a fim de que venhamos a alcançar o resgate preciso. Asseverastes em falta grave e acolhestes a intolerância, quando precisamente no exercício da bondade para com os outros é que obteremos desculpa em favor de nós mesmos. Afirmas-te frágil, quando precisamente por isso é que as tribulações nos sitiam a estrada, a fim de que saibamos conquistar o apoio da fortaleza. Dizes-te inútil, quando precisamente para que nos façamos prestativos e valiosos é que possibilidades inúmeras de trabalho nos rodeiam em cada dia. Acusas-te ignorante, quando precisamente para que nos instruamos é que as experiências difíceis nos desafiam em toda parte. Não te isoles a pretexto de imperfeição. O discípulo permanece no educandário precisamente para aprender. E, em todo educandário, as lições seguem curso normal, conforme o programa que as preceitua. Ao aluno aplicado, passaporte de competência. Ao aluno vadio, convite à repetição. Assim também conosco. A vida é a escola de nossas almas. Quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, contudo, assemelha-se ao professor equilibrado e correto, que premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégios e nem dá cola a ninguém. Um ótimo texto para refletir, né? Muito interessante. Que Deus abençoe, você seja bem intuído, uma palestra de hoje.
Então, meus irmãos, agora nós vamos ouvir com a máxima atenção nosso irmão Jailton Pinheiro. Ele é da Associação Espírita Caibá Schutel, porém o nome fantasia da Associação Espírita Caibá Schutel é espiritismo.net. É um grupo operoso que já está há muitos anos trabalhando pela causa espírita e que até relativamente há pouco tempo criou a instituição, que é essa associação que eu falei, a Razão Social. Então, Jailton, que você seja muito inspirado nessa noite. Tenha bondade. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado. Meus amigos, boa noite. Me ouvem bem? Bom, eu tenho um desafio, na verdade, eu acho que eu tenho 3 desafios nessa noite. O primeiro é o da garganta, porque eu estava rouco, a garganta estava inflamada, mas os espíritos vão ajudar, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Até o final da palestra, eu vou conseguir falar direitinho, né? O segundo desafio é que essa palestra, além de trazer um conteúdo espírita, ela traz um convite. É o convite para que vocês participem do 6º Congresso do Espiritismo.net, cujo banner está ali fazendo divulgação. E que, se a nossa amiga Sayumi fez o trabalho direitinho, vocês receberam um marcador de página que tem a divulgação do evento. Tá certo? Então, esse é o segundo desafio. E o terceiro é porque o tema é tão interessante que tem que caber dentro do tempo. Então, o desafio é colocar todo o assunto que eu preparei dentro do tempo que está destinado a essa palestra. Vamos tentar ver se eu consigo vencer os 3 desafios? Então, vamos lá. Congresso do Espiritismo.net desse ano tem como tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético. Aí a Nelly perguntou assim, é esse o tema? Eu falei, pode botar um tema reduzido? Ciência do Invisível, pronto. Ciência do Invisível. Porque, na realidade, da onde surgiu esse tema? Esse tema, ele veio a propósito de uma data aniversária cheia, que a gente adora comemorar isso, né? Se é 100 anos, 110, 120, se for 121, 132, a gente não pensa muito em comemorar. Mas quando é cheia, a gente pensa em comemorar. E esse ano, o livro O Céu e o Inferno está completando 160 anos da sua publicação. Então, pensamos, vamos homenagear essa data e vamos colocar um tema que estude o Livro dos Médiuns. Evidentemente, estudar o Livro dos Médiuns, até mesmo em 2 dias de evento, é pouco, né? A gente às vezes estuda durante 1 ano e depois a gente, quando vai reler, não sei se acontece com vocês, mas, tinha isso aqui no livro? Eu não vi isso antes, né? E se a gente lê uma 3ª vez, parece que acontece de novo, né? Então, 2 dias também não são o suficiente, mas pelo menos é mais do que uma palestra. Então, é por isso que a gente está convidando vocês. Nós vamos passar durante todo o evento e vamos procurar aqui hoje também falar um pouco sobre essa obra, propósito dessa obra, até um pouco da história do Espiritismo, até chegar ao livro O Céu e o Inferno, porque é um livro que alguns ainda desconhecem mesmo, sendo espíritas já há algum tempo. De repente leram há alguns anos e não voltaram a ela, não fizeram um estudo, né? Como é bom fazer um curso de um livro de Kardec, porque a gente já leu o livro, mas quando vai ver, outra pessoa teve um entendimento que eu não tive sobre um determinado ponto. Essa troca de experiências é muito importante. E por mais que vocês pensem assim, mas no congresso, às vezes eu só vou ouvir o palestrante, não, tem oportunidade de fazer perguntas também. E tem mais,
durante os intervalos a gente vai lá, né, dar uma conversadinha com o palestrante, então é uma oportunidade da gente aprender também. Mas a gente quer fazer um pequeno histórico, que vai acontecer também no evento, esse pequeno histórico, da doutrina espírita, até chegar propriamente ao livro O Céu e o Inferno. Como é que surgiu o Espiritismo, né? Nós lemos lá no livro Obras Póstumas que Allan Kardec tomou contato com o que estava sendo comum na Europa naquela época, né, no século XIX, com o fenômeno das mesas girantes. Então ele ouviu falar das mesas girantes a primeira vez em 1854. Então foi um tal de senhor, cadê o nome dele? Fortier. Senhor Fortier, um magnetizador que Kardec conhecia, porque Kardec já fazia os estudos sobre magnetismo antes de se envolver com a doutrina espírita. Então ele ouviu falar do senhor Fortier, que tinha essa tal de mesa, né, que se movia para lá e para cá, e estava sendo, né, todo mundo queria participar daquelas reuniões, beleza. Depois o próprio senhor Fortier falou assim, agora tem uma coisa mais extraordinária, a mesa também responde pergunta. Kardec, não, peraí, aí tem alguma coisa que não está correta. Mas ele guardou essa informação, ele falou, como é que pode, né? Não é bem assim que a coisa funciona, tudo tem que ser dentro de uma razoabilidade. Kardec sempre pensando nisso, né? Em colocar a razão também sempre diante do fenômeno para explicar o fenômeno. E aí passou um tempo, em 1855, ele diz que era o começo de 1855, ele encontrou um amigo, que era o senhor Carlotti, um amigo de 25 anos. Isso é que eu achei mais interessante. Era um amigo dele de 25 anos, então ele conhecia o homem, né? O senhor Carlotti era daqueles empolgados, exaltados, e foi falar do fenômeno para ele, né? E aí Kardec já conhecia o homem, esse negócio de muita exaltação para o meu lado, não está certo não, entendeu? E quantas vezes a gente é levado pela exaltação, não é não? Chega alguém e fala sobre uma coisa, uma situação, e a gente compra aquela ideia sem ir lá, sem ver. Daqui a pouco a gente está repetindo. Hoje em dia com rede social não é assim também? A gente recebe uma mensagem, já está repassando, sem saber se é verdadeira, se não é, né? Sem analisar aquela situação. Mas Kardec, se tivesse nos dias de hoje, ele ia ter mais atenção a isso. Porque com o senhor Carlotti, ele não entrou, né, na onda do senhor Carlotti, não. É na pilha. Mas, quando, em maio, na casa do senhor Patier, ou melhor, na casa não, o senhor Patier, na casa da sonâmbula que Kardec conhecia, né? A senhora Roger, ele encontrou esse senhor Patier, e aí foi diferente a situação. Olha só, eu vou ler o que Kardec colocou lá em Obras Póstumas sobre esse senhor Patier. Era funcionário público, já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão. E quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plenamaison, aceitei imediatamente. Então já foi de uma outra forma. Quando ele viu que alguém sério estava se envolvendo também com essas questões, ele pensou, peraí, então deve ser alguma coisa igualmente séria. Então agora eu quero conhecer. Agora eu quero saber como é que é isso aí. Que história é essa de mesa que se levanta? Que história é essa que estão dizendo que agora são os espíritos que estão dando mensagem? Porque já se falava nisso antes mesmo dele ir à primeira reunião.
e aí ele foi, né? Aí começa a história, ou vamos dizer assim, a história que antecede o Espiritismo propriamente dito, porque nós consideramos a existência do Espiritismo através da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Mas até chegar ao Livro dos Espíritos tem uma história, né? É que nem eu falo do próprio trabalho do Espiritismo.net. Nós escolhemos uma data, 22 de março de 1997, como sendo o início dos trabalhos do Espiritismo.net, porque foi quando reunimos um grupo que já existia, que já fazia trabalho de divulgação pela internet, e resolvemos organizar o trabalho. E a gente não sabia quando a gente tinha começado, então a gente escolheu aquela data como sendo a data de início das nossas atividades, né? E com o Espiritismo tem isso também. Existe um antes do 18 de abril de 1857, que a gente está vendo um pouquinho aqui. E olha só que coisa interessante que Kardec fala, que às vezes a gente não tem muito cuidado, né? No nosso dia a dia, às vezes no lidar com as questões do Espiritismo. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Não é interessante isso? Porque até mesmo esse tipo de raciocínio que ele está trazendo aqui para a gente no trato com os espíritos, né? No lidar com os espíritos, a gente precisa também utilizar, ou pelo menos deveria utilizar, com os encarnados. Porque não é nada bom sermos crédulos em excesso. A credulidade excessiva resulta em fanatismo. E a gente não vê isso acontecer, mesmo na relação entre os encarnados? Diga-se de passagem, o fanatismo que existe na própria religião, o fanatismo que existe na política, não é? Nossa, confio cegamente naquele homem. Tem certeza? Você tem certeza que você pode confiar cegamente naquela pessoa, né? E por aí vai, né? Não vou falar de futebol, senão a coisa complica, né? Mas são os tipos de fanatismo pela forma como a gente lida com as coisas. E Kardec, se a gente pegar isso que ele está falando aqui, não somente em lidar com os espíritos, isso se aplica, mas igualmente em lidar com os encarnados, né? É ter um certo cuidado, é ter uma certa delicadeza em lidar com as situações, para que a gente não se torne, como tem um espírito que eu não vou me lembrar agora, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar dos falsos profetas, né? Para que a gente não se torne um falso profeta, né? E está repassando determinadas informações que não são verdadeiras, né? E aí ele continua fazendo um monte de reflexão, até que ele diz, né, que ele conseguiu, em função dessas reuniões que ele começou a participar, a compilar uma série de informações, a entender que sim, existiam espíritos que não eram muito elevados, mas outros eram. Então, com a ajuda desses espíritos superiores, ele conseguiu compilar informações até a produção do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Isso é o resumo do resumo, e aí vocês têm o primeiro dever de casa. Obras Póstumas, segunda parte do livro, é o primeiro texto, Minha Iniciação no Espiritismo. É um texto muito legal. Mas, afinal de contas, o que é o Espiritismo? Muitos perguntavam. E Allan Kardec, então, o que fez? Resolveu escrever um livro para responder essa questão, né? E é tão interessante porque no
preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, ele diz o seguinte: para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os encarnados, e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo, o Espiritismo, assim. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso é muito interessante, porque a gente vê que nesse texto aqui, ele engloba tudo. Porque ele está falando das consequências morais também. Então, o aspecto religioso também está incorporado aqui. A gente vai ver que mais tarde, o livro O que é o Espiritismo é de 1859. A gente vai ver que mais tarde, na Revista Espírita, não lembro o mês, mas lá em 1868, já quase um pouquinho antes dele desencarnar, ele vai também responder uma questão sobre o Espiritismo é religião? E aí ele explica que, sob um determinado ponto de vista, sim, né? Que quando trata da relação com o divino, o Espiritismo é também uma religião. Não é, se você for considerar, com dogmas, com todos aqueles rituais e tudo mais. Mas, em relação à nossa ligação com o divino, poderia ser considerado uma religião também. Mas, desde essa época, ele já falava do aspecto moral, que a gente não pode deixar de lado não, senão a gente escorrega um bocadinho, né? E é interessante quando ele fala de uma ciência de observação. Porque, meus amigos, se tem uma coisa que, por mais que a gente tente enquadrar, como Kardec fez, né, com o Livro dos Médiuns, todos os tipos de mediunidade, todos os tipos de médiuns, enfim, orientações possíveis para que a gente desenvolva uma reunião mediúnica de forma segura e tendo o amparo da espiritualidade, quem trabalha com reunião mediúnica sabe que cada reunião é uma reunião, né? Às vezes chega aquele espírito e ele vai contar seu caso, vai falar a situação que ele está vivenciando, e a gente para pensar assim: nunca ouvi nenhum caso parecido com esse. Já aconteceu com vocês? Então é por isso que é uma ciência de eterna observação. Muitos costumam dizer assim: hoje em dia não é igual na época de Kardec, não se faz mais ciência espírita igual se fazia na época de Kardec. Mas se a gente parar para pensar, toda reunião mediúnica é uma reunião científica, porque é uma reunião de observação do que está acontecendo. Pode não ser feito do mesmo jeito que era feito lá na época dele, mas é também uma vertente científica do Espiritismo. Existem grupos que eu conheço que são até, nas reuniões mediúnicas, mais metódicos. Eles registram a reunião, às vezes alguns gravam o áudio para depois registrar no papel, enfim, para poder tirar dali alguma coisa para o engrandecimento. Aliás, teve um amigo meu uma vez que falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim: vocês já pararam para pensar que se a gente anotasse tudo que tem nas reuniões mediúnicas, mesmo que a gente não passasse o nome real de determinadas casas ou de determinadas situações, seria uma fonte de aprendizado para outras pessoas muito grande? Se isso depois resultasse em alguma obra, em algum livro? Então, as reuniões mediúnicas, elas não deixam de ser uma área da ciência espírita. Aliás, se a gente parar para pensar, algumas obras do nosso querido Hermínio Miranda, né, trouxeram para a gente esse tipo de coisa.
né? E foi baseado em quê? Na experiência que ele teve com as reuniões mediúnicas, não é? Diálogo com as sombras, não é? Ou então, se a gente for ver o próprio livro Diversidade dos Carismas, quando ele traz lá a experiência daquela médium Regina, né, que é um pseudônimo, é uma coisa interessantíssima. Quantas Reginas não podem existir por aí, né? E quantas experiências que não poderiam ser compartilhadas com outras pessoas, né? Enfim, e a gente estava falando do livro dos médiuns. Nossa, eu gostaria de ter falado tanto mais coisa nesse ponto, mas a hora vai passando. Olha o desafio, tem que cumprir meu desafio, né? O livro dos médiuns, a gente vê também que acaba sendo, e que surgiu antes do livro Céu e Inferno, né? Um manual da ciência espírita, né? Porque ele vai trazer informações assim importantíssimas para que a gente tenha como ponto de partida antes de chegar a realizar o trabalho mediúnico propriamente dito ou participar de um trabalho mediúnico. Porque vejam, é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Se eu tenho alguém como Kardec que já se preocupou em condensar para a gente informações valiosas sobre a mediunidade e sobre essa relação que a gente pode ter com os espíritos, que tal a gente primeiro ler essas coisas, né? Porque pelo menos uma boa parte das informações que a gente precisa para desenvolver um bom trabalho, a gente já vai ter. O que for novo e o que aparecer a partir dali, tudo bem, pelo menos eu já tenho uma base. E a partir daquela base eu já posso ter uma ideia do que fazer. Mas como a gente normalmente trabalha em grupo, né? Sempre vai ter alguém mais experiente também para nos orientar num momento em que a gente ficar mais em dúvida. E tem uma coisa do livro dos médiuns que eu falei, o que eu vou levar do livro dos médiuns? É tanta coisa, né? Tanta coisa importante no livro dos médiuns. O que eu vou falar em 5 minutos do livro dos médiuns? Aí eu me lembrei que quando Kardec vai tratar de um assunto que está lá no item 197, é quando ele vai falar sobre os diversos tipos de médiums. Aí lá no final, no final não, esse capítulo ele traz um quadro sinótipo dos médiums, da diversidade dos médiums. Aí lá no final, quase no final, porque eu acho que vai até o item 198, aí no item 197 tem 2 espíritos que complementam as informações que Kardec trouxe sobre aquele quadro sinótico. Aí tem uma mensagem de Sócrates. Eu fiquei pensando assim, Jesus, Sócrates, né? Já pensou? Você conversando com Sócrates? Eu ia querer fazer um monte de pergunta, mas eu acho que na hora eu ia amarelar e ia ficar quieto. Que a gente fica nervoso, né? Como é que eu vou me dirigir a Sócrates? Né? Imagina se fosse Jesus, então. Aí é que o bicho ia pegar, né? Mas Sócrates traz uma informação que eu achei assim interessantíssima. Gente, aliás, antes da informação, vocês já pararam para pensar o quanto que esses espíritos superiores, eles se preocupam com a gente? E eles cuidam da gente? Porque esses espíritos elevadíssimos, eles estavam ali diretamente com Kardec e com toda aquela equipe de médiuns, porque sabiam que essa proposta da implantação da doutrina espírita era algo que iria auxiliar no processo de regeneração do nosso mundo, de regeneração da humanidade que aqui vive. Então eles estavam ali. Porque às vezes a gente pensa assim, não, é um espírito muito evoluído. Não era Leon Denis que falava, olha, se vocês quiserem me chamar, vocês me chamem. Eu vou estar ao lado de vocês para poder orientar nos estudos, né? Então, a gente às vezes fica achando que a gente não merece. Mas a gente merece sim, guardadas as devidas proporções, e também não é para pedir qualquer coisa, né? O próprio livro dos médiuns nos orienta quanto a isso, que perguntas que a gente deve fazer aos espíritos, não é verdade?
E aí Sócrates, no final desse capítulo, diz uma coisa interessantíssima. Ó, este quadro, que é o quadro sinótico dos médiuns, é de grande importância, não só para os médiuns sinceros, que lendo-o procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos. Parênteses. Porque tem isso também, né, gente? Os espíritos superiores, eles nos auxiliam, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E nós estamos sujeitos a erros, a equívocos. E muitas vezes no trato com a mediunidade, um desses escolhos é o quê? A obsessão. Então a gente tem que ter atenção quanto a isso, né? Falta de orientação a gente não tem. Hoje em dia, a gente não pode dizer que não tem orientação para viver e para trabalhar no centro espírita. Para viver o Evangelho de Jesus. Quer orientação melhor do que essa para a vida? Não tem. E no Espiritismo é a codificação kardeciana. Não é verdade? Então, orientação não falta. Essa estrada que a gente está percorrendo, por mais curvas que tenha, altos e baixos, ela está sinalizada, né? Tem as plaquinhas dizendo o que vem por aí, o cuidado que a gente tem que tomar, reduz a velocidade, aí a gente corre, não é assim? Então, aí a gente tem que ter essa atenção. A estrada está sinalizada, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, vamos voltar aqui à fala do Sócrates. Mas também o quadro serve para todos os que se servem dos médiuns, ou seja, aqueles que trabalham com a mediunidade, mas não são necessariamente médiuns, né? Porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Porque como é que você vai esperar de um médium um comportamento se ele não tem aquela mediunidade? Não é? Ah, esse médium aqui não é igual ao outro. Lógico, não é, nenhum é igual. Então, às vezes a gente quer que o comportamento seja padrão, mas não pode ser padrão. Pode ter uma característica semelhante, mas igual não vai ser, como nenhuma pessoa é igual a outra. Não é verdade? E, às vezes, como o Hermínio diz lá no Diversidade dos Carismas, a gente perde essa oportunidade de aproveitar o recurso mediúnico que a gente tem às mãos, porque a gente está esperando um comportamento que aquele médium não tem condição de dar. Ele pode ter condição de dar um outro tipo de comportamento. Ele pode produzir de outra maneira, mas não igual àquele outro. Por isso que ele diz, né, que podem racionalmente esperar. É aquilo que está dentro do razoável. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações. Aí eu pensei, gente, a gente devia ter o quadro colado na parede, né, da sala mediúnica, né? Mas se tiver pelo menos na cabeça já está bom, né? Aí já está bom. Do mesmo modo, isso aqui é interessante, que a escala espírita. Aqui, escala espírita que está lá no Livro dos Espíritos, né? E a que serve de complemento. Então aqui Sócrates está dizendo que esse quadro sinótico dos médiuns complementa a escala espírita. Porque se na escala espírita eu tenho a informação da categoria dos espíritos, no quadro sinótico dos médiuns eu tenho da categoria dos médiuns. Então, juntando o espírito de uma categoria com um médium de um determinado tipo, aí eu vou conseguir saber o que vai dar nesse match aí, né? O que vai acontecer nisso daí, né? Porque isso também, toda hora vem um parênteses para colocar, né? Porque tem isso também, né, gente? Um espírito se comunica através de um médium. Aí esse mesmo espírito vai se comunicar através de outro médium. E a gente quer que seja igual. Não vai.
vai estar dentro de algo razoavelmente semelhante? Vai. Mas a gente sabe também que o médium usa dos seus recursos próprios para revestir aquele pensamento que vem do médium. Então a ideia é a mesma, mas a forma pode ser diferente. Aí a gente diz, não é esse espírito não. Tudo bem, pode não ser, né? Mas às vezes pode ser. Só que o formato do qual está revestido é um pouquinho diferente, né? Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Olha que reflexão interessante de Sócrates, né? E o quanto que muitas vezes a gente não dá atenção a algumas coisas que nós consideramos como simples. E ele está valorizando esses dois quadros. Então é algo que a gente precisa estudar sempre e sempre um pouquinho mais. Aí a gente entra no céu e inferno. Demorou um pouquinho, mas chegou. Um amigo meu costuma falar sobre a obra O Céu e o Inferno, que ela é o resultado prático da ciência espírita. Porque na primeira parte, Kardec traz muitos conceitos interessantes, que aliás, acabaram fazendo um certo divisor de águas ali. Porque a partir do momento em que ele vai fazer a comparação de conceitos como céu, inferno, purgatório, vai falar ali do Código Penal da vida futura. Então, ele vai trazer os conceitos espíritas sobre questões que acabavam batendo de frente com conceitos que estavam sendo trazidos por outras religiões. Então, se num primeiro momento você até achava que podia conciliar, né, que uma determinada pessoa de uma religião poderia frequentar também uma reunião espírita e por aí vai, a partir daí a coisa já ficou um pouco mais difícil, né? Porque começou a se separar um pouco mais esses conceitos, né? Então, explicar que não existe um lugar de beatitude eterna, né, que é um céu em que você vai ficar lá tocando harpa ou coisa que o vale, para toda a eternidade, e do lado oposto, um inferno de sofrimento eterno, e que você não teria oportunidade de reparar os seus erros. Aliás, não teria oportunidade nem de se arrepender, né? Isso vai cair por terra com a explicação que o Espiritismo vem trazer. Mas por que o resultado prático da ciência espírita? Porque com as reuniões mediúnicas que são realizadas, quem vem trazer essas informações de como é a vida depois que a gente desencarna, são os próprios espíritos. Então não é uma ideia que surgiu, não foi Kardec que pensou, deve ser assim. Não, são os próprios espíritos que trazem essas informações. E quando Kardec vai publicar a obra O Céu e o Inferno, ele já tinha 10 anos de experiência em reuniões mediúnicas. Lembra que ele foi em 1855? Aliás, outro parênteses. Ele foi em 1855, maio, que ele diz. Aí 2 anos depois, em abril, já tinha o Livro dos Espíritos. Se dependesse de mim, ia durar, sei lá, uns 20 anos para publicar a primeira obra. Gente, é demais, né? Eu admiro muito esse tal de Allan Kardec aí, esse querido amigo, né? E em 10 anos ele já tinha experiências com reuniões mediúnicas que já dava para ele fazer uma grande síntese dessas informações, né? Se ele já conseguiu fazer isso com o Livro dos Espíritos em 2 anos, imagine em 10 anos o quanto ele já tinha amadurecido. Então realmente é um resultado prático, porque a gente vai ver exatamente isso que Sócrates estava falando ali antes, né? Nós vamos ver as categorias de espíritos que se comunicam bastante diferenciadas,
Por isso que na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele vai trazer as mensagens, os exemplos, né, dos espíritos, informando como eles estão no plano espiritual. E aí ele vai trazer essas informações separando em categorias. Então são aqueles criminosos arrependidos, são aqueles que passaram por expiações terrestres, são aqueles, por outro lado, que já são espíritos felizes, tem outros que são espíritos em condições medianas. Então, dava já para fazer uma classificação. Eu digo que também, nesse ponto, Kardec ouviu Sócrates, né? Porque ele levou a sério essa questão desses dois quadros e ele sistematizou a coisa muito bem para a gente, né? Dá para a gente entender bem quando é uma categoria de espíritos e quando é outra categoria de espíritos, né? E aí é interessante porque lá no prefácio do Céu e Inferno, ele fala sobre essa questão também, que ele diz que o livro O Céu e o Inferno já era um desenvolvimento, que ele vai dizer no prefácio do Céu e Inferno que teve o livro dos Espíritos, trazendo os princípios básicos, depois o livro dos Médiuns, desenvolvendo alguns pontos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvendo outros pontos. Aí ele fala, agora com o Céu e Inferno, desenvolvemos outros pontos e as obras que vêm a seguir vão desenvolver outros pontos ainda, né? E aí veio a Gênese depois, né? Que a gente não costuma dizer, que são as 4 partes do livro dos Espíritos que são desenvolvidas nessas outras 4 obras, né? E é muito interessante porque ele diz que o Céu e o Inferno é mais um passo cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca ao vivo certas questões. Que é exatamente isso, essa possibilidade de você estar dialogando com os espíritos e sabendo deles como é a vida do lado de lá. E é por isso que eu digo, esse é o tipo de atividade que nós mantemos até hoje. E a gente consegue entender, né, através das reuniões mediúnicas, como é a situação do lado de lá. Evidentemente, com um bom senso. Porque se eu sei que é um espírito que não é superior, que está me trazendo uma informação, que dá para a gente saber se o espírito é superior ou não, né? Tudo bem, que às vezes parece que ele quer enganar, né? Fala umas coisas pomposas, a gente acha que, nossa, cara bom, né? Isso tem vivo assim também, gente. Tem vivo assim também. Mas quando a gente vai ver, ele sempre se traz de alguma forma, né? Então, nem sempre a gente pode acreditar nos espíritos, mas quando a gente ouve alguma informação dele, eu preciso, como Kardec também sempre trouxe para a gente, né? Analisar. Eu preciso analisar. Porque nem sempre aquilo pode ser verdadeiro. Por isso também que Kardec recomendava que a gente precisava estar sempre em contato com outros grupos, porque muitas vezes é o próprio grupo inteiro que é enganado. Eu lembro lá do nosso querido Altivo Panfiro, no Centro Espírita Leon Denis, ele dizia que quando começou os trabalhos, ainda tinha muita insegurança da parte dele, né? Ele, de vez em quando, ele ia em algum médium, em algum local, para fazer uma avaliação do trabalho do Centro Espírita Leon Denis. Então ele disse que em algumas ocasiões foi ao Chico, em outras ocasiões foi em outros médiuns, né? Para poder ter uma noção de se estava tudo certo, né? E isso é uma coisa interessante também para a gente fazer, né? E aí, meus amigos, a gente vai trazer nesse finalzinho, porque o relógio trabalha contra a gente, né? 2 casos que estão no livro O Céu e o Inferno que eu considero muito interessantes. O dever de casa de vocês também vai ser ler o livro O Céu e o Inferno. Não sei em quanto tempo vocês vão ler a obra, né? Reler, né? Alguns e ler pela primeira vez outros. Mas porque aquilo é muito rico, gente. Aquilo é muito rico. É uma obra muito rica. E aí eu estabeleci, quando começou a pandemia,
uma rotina que eu tento manter até hoje, mas nem sempre consigo, que é todo dia de manhã, pelo menos meia horinha, reler as obras de Kardec. Então, cada dia da semana é uma. Menos quarta e sábado, que eu tenho compromisso bem cedo. Então, aí quarta e sábado não vai. Mas segunda, terça, quinta, sexta e domingo eu consigo. E aí não são 5 obras básicas? Olha que beleza. Aí eu faço isso. E eu me surpreendo que tem vezes que, gente, isso aqui colocaram agora, não tinha isso aqui no livro. E é bom que a gente vai revendo, né, essas questões. E quando eu na releitura do Céu e Inferno, eu me deparei com 2 casos que eu achei assim, muito interessante, porque eles são ricos em informação. Todos são. Mas esses 2, agora para a gente finalizar, eu vou trazer para que a gente possa ver como é que é rica mesmo essa obra para a gente, né? O primeiro caso, ele está no capítulo 6 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Esse capítulo 6, ele traz mensagens de criminosos arrependidos, tá? E a mensagem é de um espírito chamado Jacques Latour. Jacques Latour foi um assassino que foi condenado à pena de morte, que na época, isso foi em 1864, ainda existia a pena de morte na França. Então ele cometeu lá um crime que resultou na sua execução. Então ele foi executado em setembro de 1864. Né? E aí, Kardec diz assim: em uma reunião íntima de 7 a 8 pessoas, havida em Bruxelas, detalhe, parênteses, olha Kardec também visitando outros centros, outras reuniões, para fazer esse intercâmbio, né? Isso é sempre muito importante. Havida em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, então foi no mesmo mês que o fulano lá, senhor Jacques Latour, foi executado, e a qual assistíamos, foi pedido a uma senhora médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Porque quando a gente vai ler, aí na Revista Espírita também, de Allan Kardec, aliás, muitas mensagens que estão nessa segunda parte do livro Céu e Inferno foram publicadas originalmente nas edições da Revista Espírita, nós vemos que muitas vezes opta-se por evocar um espírito determinado, para saber o que está acontecendo com ele do lado de lá. Mas em outras vezes o espírito se comunica espontaneamente. Não há nenhum tipo de evocação, não há nenhum tipo de direcionamento para o espírito que vai dar a comunicação. Esse caso aqui não houve evocação, foi um espírito que chegou espontaneamente. Aí diz assim: possuído de extraordinária agitação, lembrando que a médium estava com um lápis na mão, né? Ei-lo a traçar. Vai chegar o final, hein? Eu sei que vai chegar. Ah, tem uma aguinha aqui. Então vamos lá, vamos ver se a água ajuda. Ajuda. Ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama. Detalhe, hein? Mudou. A partir daqui mudou a chave. Não é mais psicografia. Ele passa a falar através da médium. Então ele exclama: arrependo-me, arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe
em seguida, uma pergunta. Ele vai fazer a pergunta, mas não é nem esse o objetivo agora de tratar desse assunto, de qual é a pergunta, a resposta e tal. Mas, na verdade, tem um trecho do comentário de Kardec sobre essa comunicação em especial que eu achei muito interessante. Aliás, se não der para ler o livro todo, procura essa mensagem do Jacques Latour, porque essa mensagem é muito interessante, porque ao final há um estudo da mensagem que Kardec faz. Entendeu? Ele faz uma análise de tudo o que aconteceu. É muito interessante isso, né? Que é o que de repente a gente deveria fazer também ao final das reuniões mediúnicas, se possível. Aquela avaliação de como foi aquela reunião, né? E por aí vai. Ele diz assim, que o espírito começou a responder, mas que começou depois por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. Prestaram atenção? Eles atenderam esse espírito por quase meia hora. Por quê? Por conta da necessidade que esse espírito tinha. Entendeu? É que às vezes a gente se preocupa com o tempo, né? Mas nem sempre aquilo que eu falei no início é um padrão. Pode ter alguma coisa que costuma ser daquela maneira na maior parte do tempo. Mas e se fugir alguma vez? A gente tem que ter bom senso também, né? Para saber se é o caso de prestar ou não um atendimento mais demorado, né? O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo atemorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. E a gente poderia acrescentar, né? E estando cercado de bons espíritos que a gente sabe que conduzem essas reuniões, é uma proteção também para aquele momento, né? Aí isso aqui que é interessante também, né? Além de tudo mais. Se ele buscou os órgãos do médium, veja, então ele já está dizendo que não era só uma psicofonia. Se ele buscou os órgãos do médium, que viu o que ele falou antes, né? Toda a gesticulação e tudo mais, então aqui já seria o que na época de Kardec não tinha esse nome, né? Mas um termo que hoje em dia a gente usa, já seria mais uma incorporação, né? Do que propriamente uma psicofonia apenas, né? Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para edificação dos circunstantes. E a gente sabe que é assim. Porque vejam, meus amigos, os espíritos podem atender os espíritos do lado de lá. A gente sabe que isso é possível também. Aliás, pelas obras de André Luiz, a gente vê que isso acontece o tempo todo. Agora, o atendimento que nós fazemos nas casas espíritas, ele se dá num primeiro momento, porque em muitos casos há necessidade daquele choque anímico, né? O espírito precisa estar diante de um médium, né? Para ter aquele choque com a matéria, com o corpo. Mas muitas vezes as reuniões são para a gente. Para a gente mesmo, para a gente se edificar com elas. Porque elas são reuniões que trazem muita coisa boa para a gente, muita experiência para a gente. Se tivermos olhos
de ver, ouvidos de ouvir, nós seremos com certeza muito beneficiados também nessas reuniões. E vejam outra função aqui que ele diz também. O quanto foi útil que as pessoas se compadecessem daquele espírito. Quais eram as vibrações que estavam sendo enviadas para ele naquele momento, né? Então, que sentimento, né? Que energia estava indo em direção, preces silenciosas, mesmo daqueles que não conversavam, mas que estavam ali, ele falava de 8 a 10 pessoas que estavam naquela reunião, e o que era emanado para aqueles companheiros, né? É muito interessante isso. A outra, para fechar, que já passou o meu tempo, é do Max, o Mendigo. Max, o Mendigo, é interessante, ele já está em outro capítulo, que é o capítulo 8, Expiações Terrestres. Por quê? Essa comunicação não foi dada em nenhuma reunião mediúnica. Ela foi através de sonho, gente. Olha que coisa interessante. Max, o Mendigo, morava numa região, ele era mendigo, ele morreu, e aí uma pessoa que de vez em quando acolhia ele, resolveu orar por ele, e durante a noite ela sonhou, e ele contou o que estava acontecendo com ele no plano espiritual. E por que da sua vida anterior ter gerado aquela situação. Não é interessante isso? Olha com quantas formas da gente se comunicar com o plano espiritual existem, né? Então, poderia também, através do sonho, vir uma comunicação falsa? Poderia. Entendeu? Poderia. É isso que eu acho interessante na doutrina espírita. Existem muitas possibilidades, mas é a experiência que a gente vai ganhando com a prática que vai nos fazer identificar a cada momento mais e melhor se aquilo é coerente, se aquilo não é coerente, e por aí vai. Por isso a importância de estarmos sempre lendo, relendo, de estarmos trabalhando, de estarmos trocando experiências, né? O Sérgio sempre faz esses encontros. É muito importante que a gente esteja participando também desses momentos de troca, para que a gente consiga atuar dentro das nossas atividades na casa espírita sempre melhor, o melhor possível. Aquilo também que a gente pode, né? Porque somos os mesmos de quando chegamos à casa espírita? Acho que não, né? Porque se for, tem alguma coisa errada. Então, a gente cresceu bastante, a gente aprendeu bastante com a nossa experiência, com a experiência do companheiro do lado, né, de trabalho, sempre é assim. E é por isso que nessa importância de estar trocando, a gente convida vocês a estarem com a gente no 6º Congresso do Espiritismo.net, para estudar um pouquinho mais, detalhar um pouco mais sobre a obra O Céu e o Inferno. 27 e 28 de setembro, sábado e domingo desse ano, vai ser no Clube Municipal na Tijuca, entendeu? Pertinho, não é? Então não tem desculpa, é perto. Vamos lá, vamos estar recebendo vocês com muito carinho. Temos para os adultos, para as crianças, para os jovens. Aí o vovô pode ir também, a vovó. O desencarnado pode ir também, ninguém vai barrar. Então a gente diz que é um evento para todos. Todos podem participar. No marcador de páginas que vocês receberam, tem o site, informação lá de toda a programação, como fazer as inscrições. Mas se vocês depois, quando terminar a palestra, quiser vir aqui e fazer inscrição comigo, aí eu dou um descontinho, tá bom? É só porque vocês são bonzinhos e eu gostei de vocês. Aí a gente faz isso com vocês aqui, tá certo? Eu agradeço a atenção, desculpa ter avançado um pouquinho no horário. Gostaria de dizer que estar juntos num evento como esse é algo que faz um bem pra gente. Eu venho de 2 finais de semana que eu participei de 2 eventos espíritas, um em Uberlândia, outro em São Paulo, e é uma coisa assim que não tem como a gente descrever na totalidade. Porque assistir online é uma coisa, nós também vamos transmitir online, para quem não puder ir. Mas estar lá, o momento de intervalo, as trocas, as conversas, não tem como pagar isso não, tá, gente?
Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.